Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 10. E a nossa meditação dá-se a partir do versículo de número 10 também, que foi onde nós esbarramos no dia de ontem, tá certo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos à leitura completa da mensagem e depois nós vamos meditar também nas referências a partir do versículo de número 10, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. O título da mensagem é: Paulo defende a sua autoridade apostólica. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Que diz o seguinte: e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Olhai para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie, mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para a edificação, e não para a vossa destruição. Não me envergonharei, para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas, porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca, e a palavra desprezível. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Esse versículo número 10 aqui, Paulo exatamente escreveu esta carta, exortando os irmãos desta forma, desta maneira, por causa das línguas maldizentes, né? De alguns irmãos, né, que se diz crentes, né? Que se diz pastores, se diz convertidos, que diz obreiros, que diz tanta coisa, mas abre a sua boca para defamar o servo de Deus. Solta a sua língua para defamar o servo do Senhor, né? Esquecendo que o próprio Senhor Jesus foi quem disse: não toqueis ou não toqueis nos meus ungidos, né? Deus não permite, né? A palavra que a pessoa, que qualquer homem, qualquer mulher, qualquer irmão, seja ele quem for, né, abra a boca para falar contra um ungido de Deus, esta palavra voltará contra essa mesma pessoa com toda certeza, né? Porque foi o Senhor quem diz, né? Não toqueis ou não toqueis nos meus ungidos. O Senhor não permite, né? Salmo 105, tá, versículo 10, né? Salmo 105, versículo 10, né? Está lá, não toqueis nos meus ungidos. Está em outra palavra também, mas estou falando aqui do Salmo 105, né? Então Deus não permite, né? E Paulo exortava os irmãos e os repreendia porque eles falavam isto, né? Alguns, as línguas maldizentes de alguns
alguns se atreviam a dizer, né, que Paulo, quando escrevia a carta, as cartas eram fortes, as cartas eram realmente muito, né, agressivas, né, mas quando ele estava ausente, ele era fraco pessoalmente, né? Então, Paulo falando aqui, pense o tal isto, quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Porém, não nos gloriaremos fora de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Essa palavra que Paulo mencionou aqui nesse último versículo me faz lembrar o que o próprio Senhor Jesus disse, né? O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Eu sou manso e humilde de coração. E Paulo tinha toda a autoridade para agir até, de certa forma, com alguma aspereza, se necessário fosse. Mas ele estava seguindo a Cristo. Quando presente, agindo com mansidão, com temperança, exortando, como diz a palavra de Deus. Vai, exorta, ensina, repreenda, mas com amor. E nas cartas, ele realmente usava de uma certa ousadia, exatamente porque ele não estava presente, nem para ver nem as ações, nem as reações dos irmãos na presença dele. Porque pela autoridade de Deus que Paulo tinha, ninguém ousava dos irmãos já convertidos, ninguém se atrevia a usar, né, de qualquer tipo de rebeldia na presença de Paulo. Porque sabia que ele seria punido e repreendido na hora, né, na frente dos irmãos, né? Mas por carta, então ele ousava dessa forma, porque ele precisava usar das cartas como se ele estivesse presente. Porque o que importava era a santificação da igreja, era a aceitação da palavra de Deus, era o entendimento no cumprimento da palavra de Deus, pela santificação do corpo, da alma e do espírito. Porque quando presente ele via tudo, ele podia agir a tempo e a hora, mas ausente seriam as cartas que ele escrevia, para os irmãos manter firme e forte, marchando rumo ao alvo que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Mas a palavra continua dizendo, porque não nos entendemos, não nos entendemos além do que convém, não nos estendemos, porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora da medida, nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E a regra que Paulo fala aqui, irmãos, não é regra do homem, não, né? É de acordo com o conhecimento, de acordo com a capacitação, de acordo com a sabedoria, de acordo com o entendimento que o Senhor dá ao servo de Deus, nós estamos preparados. Graças a Deus nós somos preparados para cumprir a santa palavra de Deus, as santas escrituras, de acordo a não desagradar ao Senhor e nem tampouco ofender os irmãos, para que os irmãos cresçam, né? É como diz a palavra de Deus, né? Beija o filho, para que ele não desanime, né? Porque o pai e a mãe que abraça o filho e beija, na hora que ele usar a vara da correção, o filho não fica desanimado, né? Ele não perde o ânimo, ele entende perfeitamente, porque ele recebe amor e carinho
quando ele faz tudo certo, tudo corretamente. Então, abraça e beija o filho, diz a palavra de Deus, para que ele não perca o ânimo, né? Quando é que ele perde o ânimo? Na hora da correção, né? Na hora da correção ele perde o ânimo e pode... Muitos acontecem, muitos lares, né, de filhos que largam o lar, vai embora, pessoas que praticam outras coisas horrendas, né, porque perdeu o ânimo para a vida, né? Tá faltando amor, né? Porque se o amor estiver sobejando, ninguém comete loucura, né? Ninguém comete nenhuma falta grave que possa levar ao arrependimento de todos por causa de um só, né? Então é disso que Paulo está falando aqui, né? Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, né? Qual é a regra? As leis, os estatutos, os mandamentos da santa palavra de Deus, né? É disso que Paulo está falando, né? Porque nós andamos rigorosamente dentro da regra que é esta, né? Aleluia, Pai. Para anunciar o evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para nos não gloriarmos no que já estava preparado. Ou seja, quando eu estou presente, eu estou convosco. Se eu estou ausente, eu estou em outro campo, exatamente fazendo o mesmo que eu faço, que eu farei e que faria se estivesse convosco e quando estava convosco. É disso que Paulo está falando aqui, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Aleluia, Jesus. Aquele, porém, que se glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Que coisa linda, né, irmãos? Esse fechamento dessa mensagem aqui, né? Esses dois versículos aqui, versículo 11 e 12, né? Aliás, versículo 17 e 18, né? Paulo está demonstrando aqui, né, que o homem, nenhum homem, né, por mais que seja usado por Deus, por mais que nós sejamos, por mais que nós somos usados pelo Espírito Santo do Senhor, por termos dons excelentíssimos, né, que a gente ora e Deus opera, né, de todas as formas na vida das pessoas, né, jamais nós devemos gloriar de nós mesmos, né, e sim o Senhor é que nos gloria, né? Isso diz, porque o que o Senhor falou de Jó, né? Exatamente isso que Paulo está falando aqui agora, né? Porque não é aprovado a quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. O que o Senhor disse de Jó, irmãos? O Filho de Deus foi ter com Deus, né? E Satanás foi no meio deles. E Deus atendeu os seus filhos, falou com todos eles primeiramente naquela reunião, né? E depois que Deus falou com todos os seus filhos, ele virou para Satanás sentado no meio dele, dos filhos de Deus, só escutando, né? Aí depois que Deus atendeu os seus filhos, ele virou para Satanás e falou: e tu, de onde viestes? Né? Satanás respondeu para ele: eu venho de rodear e passear pela terra. Né? Eu venho de rodear e passear pela terra. Aí Deus perguntou para ele: tem visto lá o meu servo Jó? Servo bom, fiel e temente a Deus? Né? Então, com esta palavra, Deus louvou a Jó. É disso que Paulo está falando, né? O nosso louvor não pode ser... O homem que louva a si mesmo, ele é o famoso amante de si mesmo, né? Ele não tem honra nenhuma louvando a si mesmo. E sim quando somos louvados por Deus, ao atender às nossas petições, Deus falar de nós como falou de Jó, de Noé e também de Samuel.
né? Aliás, Daniel, né? O Senhor disse de Jó, de Noé e de Daniel, né? Os 3 homens mais íntegros da face da terra, né? Esses 3 homens receberam o louvor de Deus. Isto sim é válido, e não nós nos gloriarmos de nós mesmos. Isso não tem valor algum. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos dar sequência aqui, nas referências agora, onde nós paramos ontem, no versículo de número 11, né? Vamos pegar do versículo 12 a seguir, para que nós possamos fechar também a meditação desse vídeo de hoje. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Versículo 12 está escrito o seguinte, né? Louvado seja Deus, né? Vamos pegar do 11, porque faz parte do contexto. Pense o tal isto, quais somos na palavra por cartas. Estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. E a mensagem para fechar, né, nesse mesmo versículo que eu acabei de falar, nesse versículo de número 11, né, a mensagem é curta, não é tão grande assim, né? Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Aleluia, Pai. E Paulo fala aqui, irmão, nessa mensagem, né? Para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós. Ou seja, lugar que os irmãos local não vai, né? Os irmãos que congregam numa congregação na cidade, né, em uma cidade qualquer, nos 4 cantos da terra, geralmente os membros só congregam naquele local, né? São ovelhas daquele pasto, daquele redil, só congregam ali, né? Elas não vão para outro campo, dificilmente, a não ser o evangelista, né, e os irmãos que se dispõem a pregar em outras igrejas. Mas, no geral, os membros do trabalho, em casa para o trabalho, e igreja, até porque não tem tempo para isso, não dispõe de tempo. Os irmãos trabalham de segunda a domingo, de segunda a sábado, descansa apenas no domingo. Então, quando à noite vai para os cultos, mas quando chega em casa já correndo para descansar, dormir, às vezes até sem janta para jantar, para no dia seguinte pegar cedo, né? Então, somente os irmãos evangelistas que vivem da obra de Deus, que vai a outro campo, né? E Paulo foi evangelista, né? Paulo tem mensagens, inclusive, que trata ele exatamente como evangelista, né? Então ele vai em todo lugar, né? E aqui Paulo fala, né? Para anunciar o Evangelho, né? Não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós. Ou seja, o lugar que os irmãos locais daquela igreja de Corinto não podiam ir, eles não iam, né? E ele tinha que ir. E ele fala mais aqui, né? Ele ia exatamente onde não tinha entrado ainda o Evangelho de Cristo, né? Para não ser taxado como pescador de aquário, porque Paulo foi um ganhador de alma extraordinário, né? Então, quer dizer, ele
ele foi preparado pelo Senhor, levantado pelo Senhor, chamado pelo Senhor, capacitado pelo Senhor para pregar o Evangelho de Cristo aos gentios, exatamente onde nunca tinha entrado a santa palavra de Deus. E ele aqui reafirma isso nessa palavra, falando dessa forma com os irmãos, né? Para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para nos não gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva, né? Ou seja, o servo de Deus, a serva de Deus, ele precisa reconhecer que todo o poder que ele tem na oração, na palavra, na revelação, né? Todo o poder que ele tem não é dele, né? Não é meu, né? Foi-me dado. Não é dele, foi lhe dado. Por quem? Foi nos dado. Por quem? Exatamente para aquele a quem nós servimos. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquele que vive e reina para todo sempre. Aquele para quem todas as coisas por ele foi feita, por ele é feita, né? Aquele, né, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos santos profetas que foram antes de nós, o Criador dos céus, da terra e do mar, e de tudo quanto neles há. O Deus de Israel, o eu sou o meu Deus. Tá certo? Tudo é para ele, tudo é por ele, tudo é dele, né? Então, fechando aqui, é curtinha a referência do número 12, né, para encerrar o vídeo também, né? Versículo 12. Se medem a si mesmo. Comparar-nos aos padrões contemporâneos e a vida dos crentes em nosso redor demonstra que ainda estamos sem compreensão apropriada da vontade de Deus. Vou repetir. Comparar-nos aos padrões contemporâneos e a vida dos crentes em nosso redor demonstra que ainda estamos sem a compreensão apropriada da vontade de Deus. O padrão com o qual devemos nos medir é o padrão revelado em Cristo e na doutrina dos apóstolos do Novo Testamento, né? E eu acrescentaria aqui para fechar, né, aqui confirmando, endossando, né, assinando nessa palavra, nessa reta final aqui, o que está escrito lá em Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, não nos compararmos a nenhum crente contemporâneo, a nenhum irmão dessa era que nós estamos vivendo, né? E sim buscarmos o espelho em Cristo, né? Nos espelharmos em Cristo, Jesus Cristo, homem, aquilo que Jesus foi e fez, aquilo que ele é e faz, né? E a palavra de Deus nos exorta dizendo, esse negócio de falar, não, irmão, isso é assim mesmo, irmão, isso é cumprimento da palavra, é assim mesmo, irmão, é fim dos tempos, né? Isso é conformar com a situação, irmãos. Nós sabemos que a palavra se cumpre, mas Romanos 12, esse finalzinho aqui também nos fala da mesma forma, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus.